acontece, Jornal Nacional. Boa noite. Boa noite. A Rússia investiga a causa da explosão que destruiu parte da ponte que leva ao território anexado da Crimeia. A rota abastece tropas que combatem no sul da Ucrânia. O IBGE faz campanha para esclarecer a população sobre a importância de participar do censo. A falta de mamografias atrasa o diagnóstico do câncer que mais mata mulheres no país. Milhares de fiéis acompanham a imagem de Nossa Senhora de Nazaré nas ruas de Belém e nos rios. E depois do afastamento por doping, a judoca Rafaela Silva conquista o bicampeonato mundial. O Jornal Nacional está começando. Esse é o primeiro fim de semana de campanha para o segundo turno da eleição presidencial. Jair Bolsonaro, do PL, candidato à reeleição, viajou para Belém. Candidato do PT, Lula participa de carreata e aposta em estreitar aliança com o PSDB. Já Bolsonaro vai ao Círio de Nazaré, no Pará, a maior festa católica do mundo. Ex-presidente Michel Temer fala à CNN que vai manter a neutralidade no segundo turno. E começa a valer amanhã a nova regra para rótulos de alimentos. Você vai ver o que muda nas embalagens dos industrializados. E uma explosão danifica a única ponte que liga a península da Crimeia à Rússia. E Vladimir Putin ordena reforço da segurança na região. Olá, uma boa noite para você que nos acompanha aqui na CNN Brasil. Agora são 8 horas em ponto pelo horário de Brasília. Temos aqui então essas informações ao vivo desse Jornal da CNN, edição de sábado. E está na hora então da gente acompanhar o dia dos candidatos à presidência da República. Por exemplo, em Campinas, Luiz Inácio Lula da Silva participou de uma carreata com apoiadores. O candidato do PT disse que vai encontrar com nomes do PSDB nos próximos dias. Olá. Boa noite. O Jornal da Cultura está começando 10 minutos mais cedo por causa do horário eleitoral. Na bancada de hoje temos o médico sanitarista Gonzalo Vecina Neto, professor da Faculdade de Saúde Pública da USP, e o advogado Fábio Feldman, fundador do Fórum Brasileiro de Mudanças Climáticas. E você pode participar fazendo comentários pelo Twitter na hashtag Jornal da Cultura. O combate à corrupção, direitos trabalhistas e democracia são decisivos para os eleitores na hora do voto. A constatação é da pesquisa do Instituto Datafolha. O combate ao crime e o combate à corrupção são importantes para 85% dos eleitores, de acordo com o Datafolha. É quase o mesmo percentual da defesa dos direitos trabalhistas. Na sequência, vem a redução do desemprego e depois o combate à inflação e a defesa do meio ambiente no mesmo patamar. 79% apontam a defesa dos direitos das minorias e 74% a defesa dos valores da família tradicional. 65% disseram que a manutenção do Auxílio Brasil em R$ 600 é o ponto importante na decisão do voto. A orientação de um líder religioso é relevante para 54%. Quando é levada em conta a intenção de voto dos eleitores, aparecem diferenças entre quem vota em cada candidato a presidente da República. A maior disparidade entre os eleitores de Jair Bolsonaro e Luiz Inácio Lula da Silva está na defesa dos valores da família. Ela é muito importante para 87% dos que declaram voto ao atual presidente e por 65% dos que afirmam que vão votar no ex-presidente. Outra diferença expressiva é na importância dada à orientação de um líder religioso na hora de decidir o voto. 66% dos eleitores de Bolsonaro consideram esse fator muito importante, enquanto que 47% dos que vão votar em Lula pensam da mesma forma. O Datafolha ouviu 2.884 eleitores em 179 cidades, entre 5 e 7 de outubro. A margem de erro é de para mais ou para menos. Seja usado para fins políticos ou partidários. O Palácio do Planalto disse que Bolsonaro foi à festa como presidente, não como candidato.
E o candidato do PT, Luiz Inácio Lula da Silva, passou a manhã em Campinas, no interior paulista. Ao falar com a imprensa, ele defendeu o combate à fome, além de investimentos em tecnologia. O petista afirmou que o encontro com o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, ontem em São Paulo, foi extraordinário e disse que deve se reunir com economistas do PSDB, além de lideranças do partido, na próxima semana. Você que está chegando agora, por causa do horário eleitoral, o Jornal da Cultura está começando 10 minutos mais cedo. Lembrando que hoje temos aqui na bancada o médico sanitarista Gonzalo Vecina Neto e o advogado Fábio Feldman, fundador do Fórum Brasileiro de Mudanças Climáticas. E você também pode participar com comentários pelo Twitter, no hashtag Jornal da Cultura. E veja em instantes, Congresso no ano que vem terá uma bancada agroecológica. E ainda, ampliar a vacinação de crianças é um dos principais desafios na saúde em 2023. Aguarde, que voltamos já. A guerra na Ucrânia, explosão atinge única ponte que liga a Rússia à Crimeia. O ataque coloca toda a Europa em alerta. O governo de Moscou promete fortes retaliações. Após série de derrotas, Putin nomeia novo comandante para a guerra. A campanha à presidência. Em Belém, presidente Bolsonaro participa de Romaria Fluvial do Círio de Nazaré, maior festa católica do Brasil. Ao lado de Alckmin, ex-presidente Lula busca votos no interior de São Paulo e faz aceno ao agronegócio. Campanha nas ruas também para os governos estaduais. Nesta segunda-feira, a Band larga na frente e faz os primeiros debates dos candidatos aos governos do Amazonas, Rio Grande do Sul e de São Paulo. Mudanças nas embalagens dos alimentos. A partir de amanhã, rótulos têm que alertar na parte da frente sobre excesso de sal, açúcar e gordura. Com queda no preço dos combustíveis, motoristas que têm kit gás precisam fazer contas para saber se ainda é vantajoso abastecer com GNV. Nova simulação da NASA mostra como teria sido o processo de criação da Lua. 20 graus abaixo de zero. Exposição com esculturas de gelo leva temperaturas do Ártico ao Rio de Janeiro. Será o final de semana perfeito para Verstappen? O holandês é o mais rápido do treino e pode conquistar o bicampeonato da Fórmula 1 no GP do Japão nessa madrugada. O Jornal da Band está no ar. Olá, boa noite. O Jornal da Band começa com mais um caso de assalto a motorista de aplicativo. Aconteceu em São Paulo. A vítima sofreu uma emboscada e brigou com os ladrões dentro do carro que capotou. O carro em alta velocidade se aproxima, perde o controle, bate em outro veículo estacionado e capota. Segundos depois, um homem de camiseta rosa sai, olha para trás e corre. Esta pessoa é a vítima. Ela tinha acabado de cair em um golpe. O motorista de aplicativo foi acionado para uma corrida na saída do terminal da Barra Funda. Dentro do carro, 2 criminosos pagaram uma parte adiantado, em dinheiro vivo, e a outra seria entregue por uma suposta esposa de um deles. No entanto, a vítima desconfiou e decidiu parar o veículo. Foi quando o ataque aconteceu. Quando eu me senti ameaçado, já estava meio que preparado. Quando anunciou o assalto, eu fiz só acelerar. Segundo a polícia, o carro que a vítima bate e capota era dos criminosos. Dentro, um comparsa, que estava esperando para fazer o sequestro. Teve medo de morrer? Medo, para falar a verdade, na hora não pensei em nada não. A reação foi só escapar, que se eu ficasse eu morria de qualquer jeito. Boa noite para você. Boa noite. Você está com o Jornal da Record para saber que uma gangue de adolescentes tem aterrorizado moradores de bairros ricos de São Paulo. O grupo age com violência e ataca quase sempre pessoas que caminham sozinhas. Veja agora outros destaques do dia. Uma barragem em Minas Gerais entra em alerta depois de apresentar trinca na estrutura. Ainda não há risco de rompimento. Rússia identifica motorista de caminhão-bomba que explodiu o único acesso terrestre entre o país e a península da Crimeia. Você já se cansou de ficar horas ao telefone tentando cancelar um serviço? As novas regras do Serviço de Atendimento ao Consumidor. Você vai saber aqui o que mudou. E o final de semana de campanha dos candidatos à presidência da República a 22 dias das eleições. Acontece com muita
muita gente. Edu, já aconteceu com você de contratar um serviço e ter problemas na hora de cancelar? Mais de uma vez já cheguei a ficar 3 horas no telefone só para mudar um plano numa operadora de telefonia. Então, olha só essa notícia. Já estão valendo as novas regras para o serviço de atendimento ao consumidor. A partir de agora, por exemplo, o cancelamento de um serviço pode ser feito até pelas redes sociais da empresa. E não é só isso, não. Se a ligação cair, o que é bastante comum, o saque tem que ligar de volta para o cliente na hora. Olá, boa noite. Olá, boa noite. Seja bem-vindo ao Rede TV News. Barragem de Santa Bárbara, em Minas Gerais, entra em nível 1 de alerta. A medida preventiva foi adotada depois que trincas surgiram na mina Córrego do Sítio 2. E você vai ver também. Explosão destrói parte de ponte estratégica que liga a Rússia à Crimeia. Explosivo foi detonado de um caminhão e causou um grande incêndio. Aqui no Brasil, Círio de Nazaré reúne fiéis na Romaria Fluvial em Belém do Pará. No esporte, a bola rolou na Europa com clássicos na Itália e Alemanha. Na Espanha, o Real Madrid segue invicto. E na Inglaterra, teve goleada do Manchester City. Essas e outras notícias você vê aqui no Rede TV News.